Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a equipe aqui do Chico Xavier, que já está aqui conosco, que nos acolhe, que nos sustenta, que já preparou esse ambiente já faz tempo. Pedindo que nos inspire, para que nós possamos compreender todos os ensinamentos que André Luiz deixou para nós. Senhor, abençoa esse lar de amor e de luz. Esse lar que é seu, Jesus, essa casa de estudo e aprendizado. Abençoa os seus trabalhadores, todos os participantes, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nossa noite, que nossa semana possa ser cheia de luz, de paz e de amor. Graças a Deus. Bem, hoje o estudo, a gente está no capítulo 25 do livro Nosso Lar, e é sobre um convite. E é um convite que eu acho que funciona para qualquer um de nós, ou para todos nós. Como a gente sabe, André Luiz está na casa de Lísias, ele está lá como convidado, nós sabemos que o acaso não existe, e a mãe de Lísias, com muito carinho, resolveu conversar com ele antes dele poder explorar as oportunidades que Clarence tinha dado para ele no Nosso Lar, né? E é interessante a forma como começa essa discussão, essa conversa fraterna. Alvitre significa convite, sugestão. Então, começando o dia na casa de Lísias, a gente percebe como é interessante, né? Começa um dia como qualquer outro dia na casa da gente, né? Começa o dia ao redor da mesa, todo mundo tomando café, conversando, se preparando para ir para o trabalho. A gente percebe mais uma vez que existe aí uma leve refeição. Por quê? Por causa ainda do grau evolutivo de todos os moradores do nosso lar. Eles ainda necessitam de comida, apesar de não ser uma comida pesada como a nossa, apesar de não ter um corpo físico. A gente sabe que o perispírito deles ainda é um perispírito pesado, ele está muito ligado à crosta terrestre. Nosso lar ainda faz parte da região umbralina, não são espíritos altamente evoluídos. O que significa que existe ainda essa dependência desse fluido mais solidificado da alimentação, né? E a gente percebe outra coisa interessante, a existência de uma rotina, a existência de disciplina. A dona Laura não pode ir imediatamente para o trabalho dela e pede, então, ao filho que conte ao Clarence que ela vai chegar um pouco mais tarde, porque está cuidando do André. Então, esse cuidado, esse respeito, essa valorização do trabalho, né? Que a gente muitas vezes fica achando que nós vamos morrer e que a gente não vai fazer mais nada quando chegar no plano espiritual. E nós nos esquecemos que no plano espiritual nós temos uma oportunidade santa de continuar progredindo no nosso próprio bem. E esse progresso é feito através do quê? Através do estudo e do trabalho. O trabalho não é trabalho no aspecto egoístico, como a gente muitas vezes vê aqui, mas o trabalho no sentido de fraternidade, de fazer para os outros o bem, que através do bem que a gente faz para os outros é que a gente vai aí melhorando como pessoas, né? E aí ela fala, André, eu sei que a sua mãe não está aqui, e você está aqui na nossa casa, junto com a nossa família, e eu queria saber se eu podia te dar um conselho ou algumas sugestões, já que hoje você vai começar uma fase nova aí da sua jornada, né? E nós vemos aí o André ficando sensibilizado com o carinho da dona Laura, né? A dona Laura, conversando com ele, fala, olha, você tem direito, você recebeu esse cartãozinho de visitar 4 dos ministérios. A gente lembrando que são 6 ministérios. Ele poderia visitar os ministérios mais ligados à Terra, né, os menos evoluídos.
Você tem essa autorização, mas olha, não faça essas visitas simplesmente por mera curiosidade. Porque senão você vai ficar pousando de ponto em ponto. Eu sei que você é um pesquisador, eu sei que você é um médico, e você está acostumado a explorar as situações. Mas não seja como uma mariposa, indo de lâmpada em lâmpada. E ela coloca essa curiosidade como muitas vezes perigosa. E quantas vezes isso não serve para a gente? Quando as pessoas começam a querer saber da vida dos outros, sem uma necessidade real, simplesmente por curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber o que ela faz, onde é que trabalha, mãe de quem, filho de quem, onde é que mora, quantos anos tem, o que passou, o que não passou. E o que a gente está aprendendo nesse capítulo é muito importante. Está lembrando a gente que essa curiosidade infrutífera não é bom. A gente tem uma curiosidade em que isso vai fazer com que nós cresçamos, nós nos melhoremos, nós consigamos ter mais ferramentas para ajudar o próximo, é diferente. E esse não é o caso, né? E aí ela continua. Você está acostumado a explorar, a estudar. Mas olha, se você tiver a oportunidade de trabalhar, aceite um trabalho, ao invés de ficar que nem mariposa. E eu achei isso tão interessante, porque André Luiz tinha pedido um trabalho, se vocês se lembram, a Clarencio, alguns capítulos atrás. Mas ele não queria um trabalho, ele queria o trabalho. Ele estava procurando algum tipo de trabalho semelhante ao que ele tinha na Terra, mas sem ter conseguido conquistar os bens para merecer aquele tipo de trabalho. E a gente percebe o quê? Que enquanto a gente está na Terra, os bens, o que a gente precisa para o trabalho, o critério ou a especialização é diferente. Então, se eu quero trabalhar como engenheiro, se eu me formei em engenharia, pode ser o suficiente. Se eu quero trabalhar como médico, se eu tenho um diploma de medicina, isso é o suficiente. Mas não no plano espiritual. Porque acima desse aspecto acadêmico, existe um outro aspecto fundamental, que é o desejo de ajudar. Então, a gente já falou várias vezes em capítulos anteriores a diferença entre trabalhar e servir. E mais uma vez a gente está vendo aqui, né? E ela pergunta para ele, você estaria pronto a um trabalho humilde? Você vai visitar agora o Ministério da Regeneração, que de todos é o mais difícil, é o mais tumultuado, é o mais cheio de dores, porque é o que está mais arraigado aos trabalhos junto com o umbral inferior. A gente sabe que existem aí conjunto de pessoas, grupos de pessoas que vão visitar as áreas umbralinas, que vão buscar aqueles espíritos doentes, e agora, desse capítulo para frente, a partir do 26, a gente vai ver esse trabalho do André Luiz, juntamente com esse grupo do Ministério da Regeneração. Lembrando que Clarencio não é do Ministério da Regeneração. O ministro Clarencio é do Ministério do Auxílio, mas que foi, a pedido da mãe de André Luiz, auxiliar André Luiz, né? E eu acho que essa pergunta serve para a gente. Quantas vezes a gente fala que a gente quer trabalhar, mas a gente não está pronto para um serviço humilde, mesmo dentro de um centro espírita. Não está pronto para limpar um chão, não está pronto para lavar um banheiro, não está pronto para fazer o trabalho mais pesado, porque eu acho que se eu tenho um diploma assim, assim, assado, aquele trabalho é pouco para mim. E a gente percebe aqui, nesse capítulo, a importância da gente tirar essa resistência. Por quê? Porque essa resistência da gente vem de onde? Vem do orgulho. Ela é uma resistência inútil. O trabalho, por mais simples que seja, é importante, né? E eu achei bonito porque
ela inclusive compara Jesus, né? E ela fala para ele, surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, quer dizer, se houver uma oportunidade de você achar trabalho, a regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Então, deixa as visitas para lá, deixa a sua curiosidade para lá, comece a servir, porque só depois de você trabalhar é que você vai conseguir ser feliz, é que você vai conseguir reivindicar qualquer coisa ao seu benefício, né? E eu coloquei esse símbolo de enxada, porque trabalho de enxada é o trabalho puxado, doído, deixa calo, deixa dor das costas, a gente fica aí à prova do sol, do vento, do frio, não é verdade? E a gente se esquece que sem essa enxada, a gente não teria o alimento que a gente tem todos os dias nas nossas mesas, né? Esse alimento que é fundamental que a gente consiga fazer todas as nossas tarefas. Porque, como diz o ditado popular, saco vazio não para em pé, né? E ele fala, e ela comenta, mesmo Jesus, que é o maior de todos, o espírito mais perfeito, que veio encarnar aqui na Terra, o que ele fez? Ele escolheu nascer dentro de um lar humilde. Ele escolheu como trabalho a marcenaria do Pai, mostrando para nós a importância do trabalho digno, a importância do desapego de títulos e honrarias, a importância do serviço ao próximo, né? E muitas vezes a gente acaba desvalorizando esse trabalho de pessoas mais simples, se esquecendo que se, por exemplo, o lixeiro não passar na nossa rua durante um mês, vai ser um desastre, vai ser um caos total. Um lixeiro que talvez tenha uma das tarefas mais difíceis e pouco respeitadas da sociedade, mas que é absolutamente fundamental. Então, para a gente lembrar de que todos nós estamos conectados de alguma forma. A nossa sociedade, ela sobrevive por quê? Porque estamos trabalhando juntos, num campo de fraternidade, de ajuda mútua, né? E aí ela fala, aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Isso que ela fala que a curiosidade pode ser perigosa, é um chamado muito importante para a gente. Ela colocar para todos nós que mais importante do que ficar estudando e ter conhecimento de tudo que está acontecendo ao lado, fundamental é a gente construir a nossa casa interior. E essa casa interior é construída através do serviço ao próximo, né? Fala para ele, não se limite a observar. Medite no trabalho. Atire-se a ele na primeira ocasião. Atire-se a ele na primeira ocasião. E a gente fica pensando aqui no trabalho ao próximo. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós não foge do trabalho? Quando tem uma necessidade, por exemplo, seja no centro espírita, ou seja, um amigo que está doente, ou seja, dentro da nossa casa, um trabalho não remunerado, certo? Voluntariado. Mas que a gente nunca acha tempo. E a gente se esquece que a melhor forma de conquistar a simpatia ao nosso bem é fazendo bem aos outros. Que muitas vezes esse bem que a gente está fazendo, que a gente está pensando que está fazendo para o outro, a gente está fazendo é para nós mesmos. Ela continua. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes.
Toda tarefa feita com amor é tarefa feita na seara de Jesus. Todas as vezes que nós fazemos o bem, esse bem vai estar voltando para a gente. E aí, o ponto que eu acho que é fundamental, que a gente viu junto de André Luiz e aquela senhora mais idosa na conversa com Clarencio. Somente o trabalho digno confere ao espírito merecimento indispensável a qualquer direitos novos. Eu não vou ter direito aqui ou lá a pedir nada se eu não aprender a trabalhar. Não o trabalho maquinal, não o trabalho intelectualizado, mas o trabalho no sentido do amor ao próximo, da fraternidade, no serviço do bem. Quando a gente faz o bem para uma pessoa, e nós já falamos isso anteriormente, eu posso estar beneficiando uma pessoa especificamente, mas existe um grupo de pessoas que gostam daquele que foi beneficiado, que vão ficar contentes com isso, que vão ficar gratos. E essa gratidão vai voltar para mim, em forma de bênçãos. A gente não sabe. Hoje, nós somos os que podemos dar, mas e amanhã? Será que não somos nós que vamos precisar receber? Todos nós nascemos e continuamos depois da morte, né? No momento que estamos no plano espiritual, envoltos numa teia de pessoas com quem nós já tivemos convivência no passado. A gente está vendo isso no caso de André Luiz, na casa de Dona Laura, de Lísias. Será que Lísias convidava todo mundo que aparecia no hospital para morar na casa dele? Claro que não. Eu convido qualquer pessoa que anda, que eu conheço, para morar na minha casa? Não. Então, se existiu uma afinidade profunda entre os dois, mesmo que não faça parte da memória consciente, é porque os dois já se conhecem. Esse carinho, esse afeto, esse amor de mãe, né, esse cuidado, ele usa uma expressão muito linda do cuidado com que a Dona Laura fala com ele, sem causar melindre, sem querer ficar dando lição de moral. Já mostra aí a fraternidade, a empatia entre os espíritos. E essa empatia, ela é construída entre os dois planos, o plano carnal e o plano espiritual. Então, quando a gente fala que a gente consegue contar as sementes dentro de uma maçã, mas não consegue contar o número de maçãs dentro de uma semente, é isso. Quando a gente está fazendo bem, é como se a gente estivesse jogando sementes ao vento, a gente não sabe onde vai brotar. Mas tudo bem que a gente estiver fazendo, ele vai dar resultados positivos. E aí, voltando no Ministério da Regeneração. Tarefa difícil, rádio, a gente vai ver nos próximos capítulos muitas pessoas, simplesmente porque tiveram aquele momento de lucidez, de despertamento consciente e querem se ajudar, elas já conseguem ser retiradas do momento de sofrimento dentro do umbral inferior. Mas essas pessoas estão cheirando mal por causa do seu campo mental. Elas estão desequilibradas, elas estão ainda sem noção da realidade, ainda estão semi-enlouquecidas. Então, trazer esses elementos para um hospital, como o Ministério da Regeneração, que é um pronto-socorro daqueles dos piores que tem, pegando gente de tudo que é jeito. Ele ia ver coisas horrorosas. Ele não ia estar num hospital lindo, cheiroso, como no Ministério do Auxílio. Por quê? Porque no Ministério de Auxílio, os espíritos que estavam lá já estavam um pouco mais equilibrados, eles já estavam prontos para receber ajuda. No caso da regeneração, muitos deles ainda estão no processo do despertamento consciencial. Mas ela fala, Jesus foi o maior trabalhador de todos, ele veio aqui ajudar todo mundo. Ele não resolveu pregar só para os bons, não, ele ajudou a prostituta, ele ajudou o leproso, ele ajudou o cobrador de impostos, ele ajudou o ladrão na hora da cruz, ajudou todo mundo. Esse é o nosso papel. Mas ajudar pessoas que estão desequilibradas é muito difícil. Ajudar quem é bom para a gente é fácil. Ajudar quem está gritando, quem está esperneando, quem está reclamando, quem está brigando,
Muito complicado. Porque a gente precisa de uma dose ainda maior de amor, né? E aí, como ela fala, se você receber um convite, aceite. Ela sabia, ela comenta no capítulo, eu sei que você já pediu um emprego como médico lá no hospital, que era isso que você queria. Mas talvez aquele trabalho você não tenha ainda o conhecimento necessário. Mas ela fala, é possível receber alguém negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada. E ele mesmo fala, eu ainda estava preso ao meu título, eu ainda estava preso ao meu orgulho, minha vaidade. Ele não estava pronto para servir. Ele estava pronto o quê? Para receber, para ter o seu ego massageado mais uma vez. Ela fala, com justiça, essa pessoa talvez não seja aceita. Não foi no caso dele, ele não estava pronto. Aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Que tipo de especialização? Não só a especialização acadêmica, mas a especialização moral. Porque a cura que é feita no plano espiritual é feita por amor, pelo amor. E a gente vê isso em muitos dos livros de André Luiz. E aí ela continua. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. É isso que é importante a gente lembrar, que quando nós nos oferecermos, não, eu posso não estar pronta para dar uma palestra, para dar um curso, para estar no desenvolvimento mediúnico, mas eu posso estar pronta para passar um pano no centro, porque o centro precisa ficar limpo para todo mundo. Eu posso estar pronta para ajudar a lavar o banheiro de um centro, porque o banheiro é usado por todo mundo. Eu posso estar pronta para fazer uma prece. Eu posso estar pronta para trabalhar num refeitório. Então, a gente lembrar de que quando existe o amor, o prazer pelo bem, vai ter sempre lugar para a gente servir. A gente aprende, e ela deixa isso claro, a gente aprende trabalhando. E em vez da gente só aprender estudando, né? E a gente sabe que quando a gente está muito no começo, na carreira, é muito normal você ir fazer curso, fazer faculdade, não tá lá. Depois de um certo tempo, se você quer aprender uma coisa nova, o que a gente escuta do chefe da gente é um the job training. Então, você vai lá, vai fazer shadow em alguma pessoa, vai fazer uma extensão do que você fazia, mas você vai aprender com a mão na massa, usando os talentos que você já tem, explorando aquilo que você já conhece, para crescer ainda mais, né? E ela dá um exemplo lindo, que é Paulo de Tarso. Por que ela fala disso? Porque Paulo de Tarso teve que recomeçar do zero. Ele estava lá, um homem lindo, com títulos, uma posição maravilhosa no Sinédrio, família milionária, tinha sido aluno dos professores mais fantásticos gregos que existiam na época, tinha ido para Corinto para estudar, tinha tudo. E de repente ele teve que abandonar tudo quando encontrou Jesus, porque ele percebeu que ele estava indo na contramão. Ele estava seguindo aí medidas que não eram do amor ao próximo. Ele não estava pronto para imediatamente começar a seguir Jesus. O que ele faz? Ele vai para o deserto e fica anos no deserto. Ele volta a ser tecelão, porque naquela época todo mundo tinha algum tipo de profissão, de ganhar pão, né? E o dele era de ser tecelão. Ele fica 3 anos no deserto. Para quê? Para se reinventar. Para deixar de lado os vícios que ele tinha como homem orgulhoso, vaidoso, prepotente. Eu fiquei pensando de quantos de nós não temos que nos reinventar numa encarnação, né? Nos reinventar e deixar de fazer o que a gente sabia fazer para inventar uma outra coisa, ou nos reinventar por causa da morte de um parente querido, ou por causa de uma doença.
ou por causa de uma mudança. E aí, muitas vezes, a gente se encontra e tem que ter a humildade de falar, poxa, tudo que eu sabia lá não vale nada aqui. Eu vou ter que começar do zero de novo. E é como se a gente ganhasse uma outra encarnação dentro da mesma encarnação. Né? E essa experiência é importante porque a gente pode fazer dessa experiência quando ir a gente quiser, desse renascimento. Essa dor, apesar de ser grande, o sofrimento ele é voluntário. Eu posso ficar pegado a quem eu era o tempo inteiro e sofrendo por aquilo que eu tive que me desapegar e deixar para trás. Ou eu posso simplesmente chacoalhar a poeira do pé e seguir em frente. Né? E qual é a nossa opção? Isso que a gente tem que saber aqui, agora, refletindo, todos juntos. Porque cada um de nós, quando recebe o convite da doutrina espírita, a gente está sendo convidado para se reinventar. Para reinventar os nossos valores, as nossas prioridades, a forma como a gente usa as nossas horas, a forma como a gente pensa, como a gente enfrenta os problemas, né? Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Olha que coisa linda. Então, eu só vou conseguir encontrar o meu próprio bem se eu aprender a servir, se eu aprender a amar. Isso vale para André Luiz, mas isso vale para todos nós também, né? Então, para a gente refletir sobre o capítulo nessa noite, primeira é a diferença entre casa e lar, né? A forma como a gente trata a nossa casa, onde existe fraternidade, amor ao próximo, isso é um lar. A casa é simplesmente uma construção com 4 paredes e um teto. Né? E como é que a gente vai conseguir transformar a nossa casa num lar? Se eu chego na minha casa e só tem briga, tem discussão, tem bate-boca, tem gritaria, tem xingamento, eu estou desperdiçando a chance de construir um lar. E o objetivo da família é viver em paz dentro de um lar, não em paz dentro de uma casa. A segunda coisa que eu queria comentar é a família espiritual. A nossa família espiritual vai muito além das fronteiras que a gente conhece. Né? A gente tem os olhos aqui limitados, aqui na Terra, e se esquece que nós somos espíritos milenares. E que, como espíritos milenares, a gente traz aí uma teia, uma rede de pessoas que nós conhecemos, enorme. Né? E essa é a nossa família espiritual. A nossa família espiritual está aqui, hoje, juntos. Porque a gente convive com harmonia, com amor, com carinho, já mostra um reencontro, né? Mostra que a gente tem história no passado. E a terceira coisa que eu queria comentar é essa necessidade da gente ter esse espírito de serviço, a vontade de servir. A gente sair do nosso ovinho, do nosso egoísmo, da nossa clausura. Porque nós estamos tão acostumados, tão treinados pela sociedade em só pensar em nós mesmos. Só pensar no que é bom para mim, no que eu quero, no que eu desejo. Apenas focando nos resultados imediatistas. O convite aqui que a dona Laura está fazendo para a André Luiz é diferente. Ela está falando, está na hora de você semear o espírito de serviço. Não esse trabalho, simplesmente. Né? Então, esse é o convite que fica para a gente. Que a gente consiga olhar pela oportunidade de fazer o bem como essa oportunidade de servir a Jesus. Né? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Agora, quem quer comentar?
Tem gente na fila para falar? Não, pode falar. Quando eu fiz a minha leitura hoje à tarde, para entrar no clima do nosso encontro, ficou muito claro para mim que a essência da lição desse capítulo é o trabalho. E não é à toa que a gente aprende no Livro dos Espíritos que trabalho é lei divina. É uma ferramenta importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Mas com a conversa que a gente acompanhou aí, nesse capítulo, a gente não tem dúvida de que, para ter valor, o trabalho precisa ser feito com humildade, com boa vontade, impregnado de amor, mais do que amor, prazer de servir, prazer de ser útil, né? E para a gente avaliar bem como é importante a nossa colaboração, por mais singela que ela seja, é só a gente lembrar da frase de Dona Laura: ninguém se recusará a aceitar o concurso o concurso fraterno, né? Ajuda de irmão que estende a mão, de qualquer pessoa que aí na caminhada da nossa vida possa nos ajudar, especialmente em momentos difíceis. Então, se a gente entende o valor dessa ajuda fraterna, a gente tem que estar sempre pronto para realizar esse trabalho de apoio, de socorro, de ajuda, sob o aspecto material ou espiritual, né? E uma frase que mexeu muito comigo, que também eu acho que serve de fechamento para a nossa reflexão, é quando Dona Laura diz: trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a qualquer direito. Então, se a gente quiser ter algum direito, quiser beneficiar de alguma forma a nossa caminhada evolutiva, a gente tem que realizar algum trabalho digno. Algum trabalho que não seja, como a Ana falou há pouco, só focado em mim, só impregnado de egoísmo, só pensando nas minhas necessidades, mas naquela abertura maior, né? E se a gente não sabia disso até então, agora nós estamos sabendo. Então, é um momento mais do que adequado para a gente iniciar. A Dona Laura fala em recomeçar, mas para nós, para muitos de nós, talvez esse trabalho não tenha sido iniciado ainda para ser recomeçado. Mas o iniciar essa qualidade de trabalho fraterno, de trabalho cristão, é das mais nobres atividades que o espírito pode aprender e vivenciar. Lindo demais o capítulo. Gratidão a André Luiz mais uma vez. Mas alguém quer comentar? Obrigada. Falar alguma coisa? Então, é isso, que a gente possa, essa noite, refletir sobre esses ensinamentos da Dona Laura nas nossas vidas. Também não é acaso que nós estamos aqui estudando André Luiz, esse nosso lar. Que nós saibamos abraçar a oportunidade no trabalho no bem, no serviço ao próximo. Que nós saibamos, Senhor, prestar atenção nas pequenas oportunidades que aparecem no nosso dia a dia, para fazer o bem, em benefício daqueles que necessitam mais do que nós. Nós pedimos ainda, Mestre amado Jesus, que abençoe essa casa de amor, para que nós possamos trabalhar sempre em seu nome.
levando paz, amor, luz, esperança a todos que procuram. Pedimos por todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Pedimos também por aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite. Que possamos, Mestre, estar aqui reunidos na próxima semana, se Deus quiser. Me ocorreu agora que a gente tem que estar muito atento para não desperdiçar ou abandonar esse tipo de trabalho fraterno desinteressado, né? Porque o mundo solicita, se a gente bobear, aparece uma porção de coisas importantes, interessantes, enfim, para a gente fazer. Mas que a gente faça, mas sempre reservando um tempo para esse outro nível de trabalho. Isso é a aula do mediúnico de hoje. Né? Ah, então foi por isso que o telegrama chegou. Então tá. Muito bom. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite.